Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e que a paz seja perene em seu caminhar. Hoje, nosso tema aqui é a crise do mito americano. Conforme Thomas Piketty, após a invasão do Capitólio, o mundo ficou perplexo, boquiaberto. Então se pergunta como o maior país capitalista, que se apresentava como líder autoproclamado do mundo, caiu tanto assim. O que aconteceu com os Estados Unidos da América? Para entender o que aconteceu, é urgente sair dos mitos e da idolatria e voltar à história. No fundo, para entender a situação da República dos Estados Unidos, três aspectos devem ser levados em consideração. Primeiro, a fragilidade interna associada à violência. Segundo, a história política mitótica construída por democratas e republicanos. Terceiro, a desigualdade social e o racismo que sempre esteve selado pelo mito americano. De acordo com Da Mata, o mito, como os deuses, são produtos do poder. E o controle da informação, é o controle do conhecimento, é o controle da difusão da cultura opressora nos Estados Unidos que fez com que os povos conquistados amedrontassem e os Estados Unidos agigantassem como agressores e saqueadores diante de sua política, principalmente no século XIX e no século XX. Depois da antiguidade, nesse sentido da construção do mito, depois da antiguidade, o norte-americano é o povo mais competente em criar a mitologia da superioridade intelectual, moral, política e militar. É o chamado Fênix e o Bezerro de Ouro. Segundo Gerhard Messen, ao longo de sua história, desde a independência até a Guerra dos Estados Unidos, que deu a unificação, a Guerra de Secessão, isso começa a ser construído, começa a ser gestado. Após a sua vitória, o republicano Lincoln estava pronto para negociar. Lembrando que o republicano Lincoln era do norte. Ele estava pronto para negociar um fim pacífico e gradual. Porém, os sulistas preferiram tentar a Carta de Secessão, por isso a guerra é chamada de Secessão, para preservar o mundo escravista e opressor, para preservar aquilo que eles tinham no âmago de seu desenvolvimento. O diálogo falhou. Então, 4 anos depois, 600 mil mortes foram somadas. Todavia, o sulista nunca aceitou os negros e latinos como cidadãos, muito menos como proprietários. A partir daí, uma cultura da violência foi estabelecida entre os americanos. Prova disso é a existência histórica da Ku Klux Klan, que é o centro desse processo discriminatório e opressor. Com isso, permitiu que o branco, de um modo geral, retomasse o controle político e imposto um sistema estrito de segregação racial e xenofobia. Para Karnal, os americanos sempre tiveram grandes militares, pensadores, cientistas, por isso se tornaram a vanguarda do capitalismo mundial. Nesse sentido, é claro que houve militar, como por exemplo o sargento Alvin, que lutou arduamente, bravamente na Primeira Guerra Mundial e avançou sobre um grupo de alemães, matando 28 soldados alemães, prendendo 132 e recuperando 32 armas. Era um homem do campo, que mal sabia ler e que se tornou o mais
condecorado soldado dos Estados Unidos naquele conflito. Assim, em todos os conflitos, assim como Alvin, heróis foram fabricados por Hollywood, pela Disney e pela própria ação de republicanos e conservadores. Nesse sentido, os Estados Unidos virou o país vanguarda do capitalismo mundial, ou seja, líder em investimento, tecnologias e assim por diante, além de se tornar, como dissemos, a primeira potência bélica e tecnológica do planeta. Para entender a crise do mito americano, e é bom explicar aqui que crise não é final, crise é um momento de instabilidade, é um momento de reorganização. Então, por isso, é bom aceitar a crise diante do mundo globalizado, diante do mundo em transformação que vivemos hoje. Então, para entender a crise do mito americano, é preciso entender a luta entre democratas e republicanos. Os democratas era o partido da escravidão. Conseguiu se tornar o partido da democracia liberal na crise de 1929. Já os republicanos é o partido dos brancos, dos religiosos, dos conservadores, que possui um viés alinhado ao conservadorismo liberal e que sempre lutou pelo poder. Para o historiador Thomas Piketty, a questão entre democratas e republicanos é a chave para o entendimento da crise. A crise mais grave de sua história. Seu produto nacional bruto se reduz cada vez mais. Sua taxa de investimento industrial é a menor de todos os tempos. Sua dívida nacional é tão complexa que só pode ser paga apenas no final do século XXI. Além de uma crise de identidade e relacional gigante. 14% da população acredita que a Terra é quadrada. 25% da população acredita numa rede mundial de pedofilia. 20% da população acredita e pratica fake news. 17% da população não acredita na ciência. E 16% acredita em teoria da conspiração pregada pela instituição QAnon. Sem falar numa profunda crise com relação à imigração, que quebra toda uma dinâmica histórica, pois durante séculos, imigrante de diferente origem, credo, viveu em situação não exposta e totalmente aceita, e hoje se tornou causa da incredulidade total na América. Como sinal da crise, a rede social virou símbolo do poder e da perseguição. Denunciam tudo e todos como sinal da intolerância. A crise chegou para os Yankees. Enfim, a crise em torno do mito da superioridade americana é real, é palpável. Não é apenas uma fantasia nutrida pela oposição e pela imprensa. Segundo Mauro Santaniana, há coisa nova no mundo da economia, há coisa nova no mundo da política, há coisa nova no mundo da robótica e há coisa nova no mundo da tecnologia. Desse modo, se os Estados Unidos, enquanto nação líder, que quiser realmente continuar dominar e controlar o mundo, o seu povo precisa recuperar a sua virtude, pois somente serão respeitados nesse novo processo, nesse novo mundo, quando eles esquecerem os mitos e as idolatrias e assumirem sua plena humanidade diante do planeta. É isso aí, vamos que vamos, aquele abraço.